Organizando, posso desorganizar. Então tá, pessoal, eu sou o Henrique e esse é o podcast do site Aparelho Elétrico. O propósito do Aparelho Elétrico é informar, qualificar e inspirar microempreendedores criativos, como você e como eu, né? E como de costume, aqui vão os boas-vindas para quem começou a apoiar o Aparelho Elétrico nos últimos dias. Um abraço grande para Rudene Oliveira, Bruno Borja, Geralda Silva e Patrícia Kozer. Todos já estão devidamente adicionados ao nosso grupo fechado no Facebook e já estão cadastrados lá no site do aparelho para acessar os conteúdos exclusivos que só os apoiadores têm acesso. Se você quiser fazer parte dessa galera, faz o teu apoio no aparelhoelétrico.com/seja da liga. aparelhoelétrico.com/seja da liga. Beleza? Dito isso, agora sim, bora ligar o aparelho. Vai deixando ali em cima da mesa e tu vai deixando. A Maricondo chegaria pra mim e falaria: Henrique, esses boletos te trazem felicidade ou não? Felicidade? Você ter mais motivação, é uma decoração que ela não é uma coisa assim, é só por estética, né? Ela é funcional, ela é um investimento. Então tá, pessoal, apresentando as integrantes dessa edição do podcast do Aparelho Elétrico. A jornalista especialista em processos e produtos criativos e responsável pelas notícias no site do Aparelho Elétrico, Giovana Beltrão. Tudo bom, Giovana? Tudo bom, Henrique? Vambora pra mais um. Do site Adoro Home Office, a também jornalista e especialista em mídias sociais, Márcia Breda. Tudo certo, Márcia? Tudo certo, Henrique? Tudo certo, pessoal? E fechando a mesa, estreando aqui com a gente a designer de interiores e arquiteta Larissa Tesser. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Henrique. Estou muito feliz de participar. Olá, pessoal. Vamos lá. E o tópico deste episódio é Mantendo o Home Office Organizado. A série da Marie Kondo, a japonesa especialista em organização, chegou na Netflix causando um buzz danado. Parece que só agora todo mundo se deu conta do quão importante é manter a própria casa em ordem. Mas e quando se trata de home office? Quais são as dicas para manter o local de trabalho organizado, funcional e inspirador? É isso que a gente vai tentar responder no episódio de hoje. Acho que pra gente aquecer, vou largar uma perguntinha na mesa aí, ó. Home office tem que ter mais cara de home ou mais cara de office? Vou passar a palavra aí pra Giovana, pra começar conversando com a Giovana. O que tu acha, Giovana? Home office tem que ter mais cara de home ou mais cara de office? Eu acho que assim, pra você render e ser bem produtivo no seu trabalho, tem que ter uma carinha de office mesmo, assim. Mas o meu home office é dentro do meu quarto, então, né, já tô... Aí que mora o perigo. Exatamente, já não tô seguindo meu próprio conselho. Mas assim, você cria alguns mecanismos pra deixar com mais cara de office do que de home, assim, né? Organizar a mesa direitinho, deixa bem pouca coisa à vista. Tipo, aquele negócio de colocar muitas coisas na prateleira, eu acho que pode tirar a atenção. Então eu deixo poucas coisas ou coisas que podem me ser úteis no trabalho. E é isso, e resistir a não ficar deitando na cama o dia inteiro. No Netflix, a cama do lado, o computador do lado. Vou olhar um Netflix. Pois é, então aí tem que ter algumas regras, né? Igual pra não entrar no Netflix durante o trabalho, eu coloquei um segundo usuário no meu computador, que aí é um usuário que eu tenho só pra Netflix e coisas assim, lazer. E o meu de trabalho, Netflix, o usuário de trabalho Netflix é proibido. Que rigoroso. Caraca. Tu não consegue acessar o site da Netflix. Aí você coloca um daqueles programinha de bloqueio, mas nem precisa, assim, sabe? Tipo, eu não coloquei o aplicativo e eu não entro, porque aí pra eu poder entrar no Netflix, eu tenho que deslogar de um e logar no outro, então só esse rolê já me faz meio que desistir. Tá Isso que é ser chefe você mesma. Cara,
uma hora ou outra a gente tem que aprender, né? A Giovana é cheia dos hacks, assim, né? Sempre tem uma diquinha na manga. Essa daí eu nunca... Eu sei que tem, assim, uns outros softwarezinhos, né? Que tu coloca ali pra travar e tal, mas eu nunca tinha pensado nessa de fazer um segundo usuário e essas coisas. Tipo, não, esse aqui é o meu usuário de lazer e esse aqui é o meu usuário de trabalho, né? Isso é bem interessante, porque tu fica bem separado, né? E eu acho que quando a gente trabalha em casa, a gente fica meio nessa jogada, né? Eu tô em casa ou tô no escritório, né? E às vezes tu tá em casa, é o teu final de semana, é o teu momento de lazer, mas tu fica com aquela obrigação, pô, deveria estar trabalhando, né? Então criar esses hackzinhos pra tu saber, não, agora meu mindset é trabalho, então estou aqui no meu momento trabalho. Ah, não, depois meu mindset é lazer. Estar no momento lazer, acho que isso aí ajuda bastante pra organizar a cabeça e deixar as coisas mais bem divididas, né? Ah, com certeza. Eu acho que, assim, o máximo que você puder colocar na sua cabeça que aquele horário é de trabalho, melhor pra você. Você vai testando essas coisas e vai vendo o que dá certo, né? Eu acho que essa de dividir os dois usuários, eu comecei a fazer, acho que tem uns 9 meses, assim, menos de um ano, assim. Eu vi em algum post de blog e resolvi testar. E é uma coisa que deu certo. Realmente te desestimula a sair ali do de trabalho e entrar no outro numa hora que é inoportuna, né? Na hora de lazer, você vai fazer isso mesmo, porque é hora de lazer, então. Pô, muito legal. Pra ti, Larissa, tu como arquiteta, designer de interiores, o que tu recomenda ou o que tu acredita? O home office tem que ter mais cara de home ou mais cara de office? Também concordo com ela, eu acho que mais cara de office. Eu acredito ser difícil você conseguir deixar assim, 100% office, a não ser que você tenha um ambiente totalmente separado, assim, para esse uso. Mas se você usa, sei lá, na sala ou no seu quarto, vai acabar que vai se envolver com o restante do uso do ambiente, né? Aqui no meu quarto, eu também trabalho no meu quarto, eu tenho uma bancada enorme, então é nela que fica, assim, minhas coisas pessoais também. Então eu tento organizar em gavetas para eu não ficar olhando ou até mesmo para, assim, manter essa organização, porque quanto mais coisas, mais fácil de ficar bagunçado, né? Mas é curioso, Larissa, esse negócio, né? Que nem vocês duas falaram que tem que ter uma carinha mais de office, né? Digamos assim, pra manter a nossa produtividade, né? E eu passei por um período que eu tinha a minha mesa de trabalho na sala de casa. Eu moro num apartamento pequeno de um dormitório. E a minha sala é pequena, o meu quarto é pequeno também. Então eu tinha no início, quando eu vim pra cá morar aqui, faz 3 anos. Antes eu morava num JK, então era tudo junto, né? Era um JK um pouco mais espaçoso, acho que até era maior do que desse apartamento que eu tô aqui. Era tudo meio misturado. Aqui, quando eu vim, eu tive que decidir, né? Ou eu vou botar minha mesa de trabalho, minha estação de trabalho no quarto, ou vou colocar na sala. Eu pensei, não, vou colocar na sala porque deixo ali na sala, quando eu tô trabalhando, tô na sala. No meu momento de lazer, vou pro quarto lá, vejo meu Netflix, tudo. E seria também uma maneira de dividir essas coisas. Porém, a minha cadeira era o que mais me incomodava. Minha cadeira é muito grande. É uma cadeira da época que a gente tinha um escritório, que eu tinha um escritório com meu sócio. E eu comecei a chegar em casa e eu olhava aquela cadeira, aquele trambolho no meio da sala, assim, e ficava pensando, cara, que merda. Daí às vezes os meus amigos vinham tomar uma cerveja, né? Botar o papo em dia e tal, e a gente tava ali naquele ambiente com cara de trabalho, aquele ambiente... Tinha que sentar na cadeira do escritório. Tinha que ser... Senão não tem como acomodar a galera. Tinha que sentar na cadeira. Mas ela era meio ruim, assim. Eu até tenho sorte, digamos assim, porque eu ainda não mobiliei bem o apartamento. Então tem muito espaço vazio. Dava pra jogar. Mas ficava com uma cara não aconchegante, assim. A minha mesa de trabalho ocupa um espaço considerável. Mais a cadeira grande, né? A minha bancada, ela é bem grande, assim, de trabalho, a minha mesa, assim. Ela é bem larga. E aí ficava aquilo ali, me incomodava, assim. Daí agora, com a ajuda da Lu, a minha namorada, ela falou assim, vamos botar lá no quarto, vamos organizar isso aí melhor. E agora ficou muito melhor. Até pra eu gravar os podcasts aqui, eu tô gravando direto do meu quarto, fica um ambiente mais distante daquele barulho da galera do corredor. Quem escutava os podcasts que eu já gravei, os erros dos outros podcasts que a gente já gravou, volta e meia tem um barulho de alguém chegando no corredor do prédio. E isso tudo pegava no microfone. Agora aqui ficou um local mais... tenho mais privacidade pra gravar. Inclusive agora botei post-its na parede e tal. Ficou com uma carinha mais de office, né? E eu liberei a sala. Então aí na sala eu tenho mais essa cara de sala mesmo, né? Imagina os amigos chegando e vendo ali todas as tarefas que eu tenho que fazer na parede e tal. Não tava dando muito certo. Então eu vou mais por esse caminho, assim. Eu acho que se for possível encontrar um contraponto, assim, né? Onde a gente consiga deixar uma carinha. Eu acho que isso é um desafio até pra quem trabalha com decoração de ambientes e decoração de casa, no geral, né? Pra conseguir fazer esse equilíbrio. Deixar um ambiente que seja convidativo pra tu trabalhar em casa, mas sem trazer aquele corporativismo, né? Deixar ainda com uma pegada aconchegante de lar, né? Eu acho que isso aí é um desafio. Sim, é difícil. Eu tentei fazer isso ano passado. Eu coloquei um vaso de flor,
perto da onde eu fico sentada com o notebook. Então, o vaso é legal porque ela é uma decoração que deixa mais aconchegante, né? Humaniza mais o ambiente. A cadeira, eu não comprei uma cadeira trambolho, eu comprei uma cadeira mais robusta e com a cor, assim, que eu uso normalmente na roupa de cama, sabe? Não é aquela preta, gigantesca, telada, né? Ela é uma cadeira de estofado com bege, então ela é mais delicada. Então eu procurei fazer esse equilíbrio, assim, dos usos do quarto, né? E deixar aconchegante, porque eu também acho que o home office tem que ser aconchegante, né? Eu ainda estou, eu acho que é um processo, né? Ainda mais assim, eu trabalho na área, então toda hora eu quero mudar alguma coisa, eu acho que dá pra melhorar. O teu home office tem que ser perfeito, né? Eu acho que eu fico pensando até... É uma coisa que eu já sou meio perfeccionista, não tenho toque, mas eu sou um pouco, eu sempre acho que dá pra melhorar. E aí tem essa cobrança, né? Poxa, é o meu home office, eu sou decoradora, tem que ser algo legal, né? E a Márcia? O que tu tem a dizer sobre isso, Márcia? Mais home ou mais office? Eu poderia trazer um contraponto e tal, mas não, né? Tem que ter mais cara de office mesmo. Acho que essa pessoal separação... para de ir assim, trabalhar em empresa e quer trazer a empresa pra dentro de casa. Cara, mas é que é um office, mas sei lá, tô trabalhando de blusinha e short e chinelo, né? Não tô de pijama, mas tá bem mais relax. Agora faz uns 6 meses que eu mudei pra um apartamento maior, que eu consegui fazer uma sala pro escritório, que era uma coisa que eu sentia falta. Eu já trabalhava há 3 anos em casa e a minha área de escritório era na sala também. E eu usava uma técnica pra identificar que eu tinha, tipo, terminado ou parado de trabalhar, que era eu guardava tudo de cima da mesa e encostava bem a cadeira. Aquilo ali não faz parte deste momento do lazer, assim, fica ali. Mas sim, eu também achava que tinha mais barulho e tudo mais, assim, e às vezes não podia colocar muita coisa na parede. Eu lembro que uma vez eu pensei, assim, pensando em como eu podia ganhar mais dinheiro e tal, organizei uma planilhona pra ver quanto cada cliente me pagava e quais eram as tarefas que eu tinha que entregar, né? E aí colei na parede. Daí, a primeira pessoa que veio na minha casa, eu tive que tirar, né? Sim. Como que eu ia deixar ali? Aí eu pensei, acho que não vai dar certo. Com o escritório numa salinha separada, eu tenho achado muito. Eu quero assistir TV, eu vou na sala, senão eu fico aqui. Ainda não tá tão decorado como tava o outro, assim, com quadrinhos e tal. Então isso eu ainda tô construindo, às vezes eu ainda fico um pouco triste nesse ambiente, que não é muito... Eu gosto de coisas decoradas, não sou muito minimalista, não. Acho que essas coisinhas aí dão, embora seja cara de office, tem que ser aconchegante mesmo, então... Acho que essas coisinhas, quadrinhos e plantas, tudo isso traz esse toque um pouco mais aconchegante pro nosso escritório, né? Sim, inspira também, né? Muito legal. E tu acha que não tá legal o teu home office agora, Márcia? Tipo assim, tu queria que ele tivesse mais inspirador? Eu pergunto isso porque eu agora, antes, fazendo a pauta, eu fui olhar lá no Instagram do Adoro Home Office, que volta e meia tu posta a foto de alguém, né? Que mostra o seu local de trabalho e tal, né? E eu vi uma que eu acho que era do teu próprio escritório, assim, que tem um gaveteiro amarelo do lado. Tem, esse aí. Pô, achei bonito pra caramba. Se tu visse o que é o meu, Márcia. O meu computador em cima de uma mesa aqui e deu. Vamos trabalhar, tá ligado? Não, eu realmente peco nessa área. Daí quando tu fala que o teu ainda não tá legal, não vou nem mostrar o meu porque tu vai ficar com pena. É que essas foram as 2 coisas que eu comprei quando eu decidi trabalhar em casa. Foi o gaveteiro, que eu achei que não ia caber tudo das coisas que eu precisava do trabalho, e uma cadeira. Minha cadeira também é boa, não é muito grande, mas é preta, assim, meio tradicional. E quando eu me mudei, eu coloquei só 2 prateleiras aqui, não tem quadro, sabe? Eu ainda não furei as paredes, não tem nada inspirador, assim. Eu decidi que a parede do home office só vai ter quadros com frase. Então, eu tô, tipo, acumulando eles ali pra colocar na parede, mas eu ainda não coloquei. Então, acho que tem mais esse passo, assim, que vai deixar o espaço um pouco mais inspirador. Muito legal. Eu quero uma frase minha aí nessa parede aí. Tem como? Nossa, pode? Ô, cara, né? Botando a convidada na fogueira, né? Não, Henrique, não tem frase tua, não tem espaço. Aqui é só gênios nessa parede. Não, já deu, já era. Mas é legal, esse negócio de paredes e tal. É uma coisa que eu lembro que tinha naquele teu artigo, né, Larissa? Que tu postou lá no aparelho, né? Até vou deixar o link pra galera conferir aquele artigo. Já faz 2 anos aquilo. E ainda é muito válido. É, muito válido ainda. Sim, eu super uso e indico. Eu acho bem legal porque a decoração, ela tá diretamente ligada à sua produtividade, né? E à sua rotina de trabalho também. O que
você puder usar ela a favor de você ter uma rotina melhor, de você ter mais motivação, é uma decoração que ela não é uma coisa assim, é só por estética, né? Ela é funcional, ela é um investimento. Ah, com certeza. Trabalhar num lugar que te inspira é um ganho, né? Eu me lembro sempre de uns amigos que trabalhavam numa agência que era do interior, assim, era a maior agência da cidade, e eles sempre falavam, nossa, mas quando eu entro lá, parece um hospital, porque todas as paredes são brancas, as mesas são brancas, e o cara não deixa a gente levar, tipo, revista, deixar nada lá. Se tu levou uma revista, tu comprou no horário do meio-dia pra tu ler ali, depois voltar a trabalhar, tu tem que levar a revista pra casa, não pode deixar nada na tua mesa. Disse que o cara meio que fazia uma revista, assim, quando ele chegava, pessoal, isso aqui tá sobrando, leva, não deixa nada aqui. Tipo assim, era como se fosse um hospital, Esse a agência de propaganda. Talvez ele tenha toque, né? Eu trabalhei em escritório de decoração e só a área de reunião, que era a área que recebia os clientes, tinha uma decoração, assim, legal. Tinha espelho, lustres, papel de parede. A parte da área de trabalho era, assim, toda branca, não tinha nada. Mas se você olhar as startups, né, onde, assim, essas empresas que ganham em número 1 de melhor empresa para trabalhar, que sempre passa, né, a gente sempre vê, não tem nada a ver. A parte de escritório delas é, assim, surreal. O Google, a Nubank, aqui em São Paulo, tem várias que acho que elas são até abertas para visitação, inclusive. A galera tem sofá, videogame, puff, né? Rede, dá para você trabalhar ao ar livre. Tem áreas de varandas com redes para você trabalhar ao ar livre, assim. Eu acho que eles estão reinventando, eles estão percebendo que o funcionário precisa se sentir aconchegante e inspirado, né, no lugar, e estão investindo pesado nisso. Na verdade, isso aí eu acho que é uma onda que já tá, esse negócio da inspiração, de tu manter o cara no escritório, né? O Google, se eu não me engano, tem lavanderia, tu pode deixar o teu cachorro, deve ter uma pet shop lá, tem... eles querem que a galera more lá, né? Se tu não for pra casa, é melhor pra eles, porque daí tu tá sempre, né, respirando a cultura da empresa, né? Tu é quase um escravo, na verdade, né? Se tu for parar pra pensar. E é engraçado como uma coisa é cíclica, né? Tinha o tempo em que a gente reclamava, pedia por lugares mais criativos, mais inspiradores, e agora parece que já tá vindo uma contração a isso, que tipo assim, tem empresas como, se eu não me engano, os caras lá da Basecamp lançaram agora um outro livro que é Não Precisa Ser Louco no Trabalho, alguma coisa assim, não precisa ser essa loucura no trabalho. E eles, se eu não me engano, pregam que tipo assim, dá 6 horas, vai embora, não fica aqui, vai viver a tua vida. Eles estão meio que já vindo num contrassenso disso, assim, tipo, ok, tem que ser inspirador aqui, mas eu não quero que tu viva sempre aqui, porque pra mim também é importante que tu tenha uma vida fora daqui e que tu seja feliz, né? Claro. Porque chega uma hora que o trabalho por si só ele já não é a fonte da nossa felicidade, né? Porque os millennials querem sempre trabalhar muito e querem uma identificação através do trabalho, né? Constroem uma personalidade, uma identidade através do trabalho, né? E acho que em algum momento isso para de ser fonte de realização, né? Então tu tem que namorar, tu tem que casar, tu tem que ir no cinema, tu tem que viver outras experiências, né? Que aí você deixa meio que de ser uma pessoa, né? E passa a ser só um funcionário. crachá, um funcionário. O Cris Dias, do Braincast, ele tá com um podcast novo, Boa Noite Internet. Ele fez um episódio sobre isso, acho que em dezembro, falando que, tipo, você é o seu crachá, você é só aquilo ali, sua contribuição pro mundo é só aquele seu trabalho ali, e esses ambientes acabam que, se você não tomar cuidado, podem te levar pra esse lado, né? Teve aquela matéria também que a gente publicou, que é o artigo da repórter do New York Times, falando do workaholismo de performance, né? Que é você trabalhar em busca da performance e ficar feliz de trabalhar 18 horas por dia, aquela galera que fica no LinkedIn postando que enquanto eles dormem eu tô aqui trabalhando. Esse amor pelo trabalho, ele é... Eu tento não criticar tanto, porque eu também trabalho bastante, eu gosto do que eu faço e tal, então eu acabo naturalmente trabalhando bastante, mas tem que cuidar pra não, né, tu tem que ter ainda um equilíbrio, né? Isso aí é um assunto que volta e meia a gente fala aqui nos podcasts, né? Tem que cuidar pra não cair nessa armadilha, né? De tipo, tu criar um ambiente muito genial pra ti que tu não queira fazer mais outra coisa, né? Tipo, é até um contrassenso que a gente tá fazendo, né? Como deixar o seu home office legal, mas tipo, não trabalha demais, tá ligado? Mas não tão legal assim. Mas não tão legal assim. Tu ainda tem que dar uma volta na rua, tu tem que viver outras coisas, né? A sala pode ser mais legal, né? Que o home office.
Colocar outras atividades do seu dia, né? E dar uma volta, e fazer um exercício, e ver um filme no cinema, em vez de ver na sala. É verdade. Mas assim, ó, gurias, antes vocês estavam falando que a Giovana e a Larissa falaram que volta e meia enche o saco de ficar trabalhando na sua mesa e leva o computador pra outro lugar e daí sai do lugar onde tá, digamos, o lugar onde vocês deveriam estar trabalhando ou onde é ali o lugar principal de trabalho. Vocês acham que a pessoa precisa ter um local de trabalho oficial ou ela pode ficar meio solta assim? Porque eu perguntei lá no grupo da Liga pra galera, né? Eu avisei que a gente ia gravar um podcast sobre isso e pedi dicas pro pessoal. E aí teve gente que falou lá assim, isso aí vai ser bom pra mim, porque eu trabalho onde dá na telha. Tipo, eu pego, se eu tô sentado no sofá da sala, eu puxo o notebook e trabalho. Às vezes eu tô na cozinha ali esperando alguma coisa cozinhar no forno e tô trabalhando ali. Então a pessoa fica meio que sem eixo, né? Ela não tem dentro de casa um local de trabalho. Vocês acham que isso é importante pra produtividade ou não? Eu adoro essa ideia de desconstruir totalmente o trabalho, né? Tipo, eu tô aqui na sala, puxei o computador e trabalhei. Eu tô aqui esperando a comida ficar pronta, puxei o note e trabalhei. É muito incrível isso, né? Essa liberdade de ser home office. Eu acho que a gente deveria ter, mesmo tendo um PC de mesa, é interessante ter um notebook. Se você tem ciricutico, assim, de ficar um tempo e cansou, bloqueou a mente, você fazer um café, ir pra mesa, enfim, você ter essa mobilidade com um notebook, né? Ou de repente ir pra um coworking, sei lá, uma vez por semana também é super legal. Mas eu acho importante eu ter uma bancada aqui. Porque, por exemplo, quando tem muita gente em casa, eu moro com os meus pais. Ou vem minha avó, ou tá minha irmã, chegou mais cedo do trabalho. Ontem mesmo, meu pai e a minha irmã chegou mais cedo do trabalho. Minha mãe só trabalha de manhã. Tava todo mundo em casa. Se eu não tivesse um lugar pra eu pegar e vir me concentrar e desenvolver, provavelmente eu ia ficar perdida, entendeu? Eu não ia conseguir desenvolver, assim, com uma produtividade legal. Eu concordo. Eu acho que é importante você ter um lugar que é designado para aquilo, mas também nada te impede de ir para um lugar diferente. Principalmente para quem trabalha com criatividade, eu acho legal isso, de você poder ir para outro lugar e observar outras coisas além do que você faz todo dia. Mas é bom ter aquele espaço reservado ali que você sabe que se você precisar, se tiver muita gente na casa, né? Eu moro com a minha mãe também, igual até essa semana, eu tava com minha avó e minha tia que vieram do interior pra Goiânia pra ir no médico, fazer exame e tudo mais. Então a casa tava sempre cheia. E aí acabou que meu home office ficou sendo meu lugar, assim, por um mês, onde eu trabalhei a maior parte do tempo. E isso foi muito importante pra mim, porque aí eu fecho a porta aqui do meu quarto, quem tá lá fora sabe que eu tô aqui dentro trabalhando. Pra ti, Márcio, o que tu acha disso? Chega na Márcia, eu sempre faço uma piadinha, né? Sacanagem. Agora que tu montou todo um escritório aí, bonitão, aí tu vem e diz assim, não é importante. Não é importante ter um escritório. É legal trabalhar na mesa da sala. Eu lembrei do Vini, que teve um episódio que ele falou que ele trabalhava deitado na cama. Vini é o nômade digital insano. Assim, ó, cara, nunca trabalho na cama. Eu, se levo o computador ou note pra cama, por exemplo, é pra assistir Netflix se eu tiver afim, assim. Mas raramente eu tiro o computador daqui dentro de casa, sabe? Eu acho, embora tenha essa ideia de ser muito legal, assim, você trabalhar em qualquer lugar, resolver qualquer coisa, eu acabo tocando bastante coisa. Se eu tô na sala, ou se eu tô esperando a comida ficar pronta, às vezes eu tenho alguma coisa que eu posso resolver pelo celular, eu faço. Mas eu gosto dessa ideia de deixar o trabalho preso na parte do trabalho, sabe? Senão a gente corre o risco de misturar muitas coisas, assim. E eu acho que não é viável, por exemplo, você trabalhar na mesa da cozinha, sabe? As tuas costas vão doer, a bunda vai doer, sei lá, sentar no banquinho ou ficar no sofá e tal. Acho que ergonomia é um negócio que interfere muito na produtividade, assim. Então, trabalhar em espaços aleatórios da casa podem prejudicar nisso. Eu raramente faço. Quando eu vou, normalmente é só porque eu realmente não tô produzindo, assim, deu um pane. Aí eu vou, mas é isso também, eu me sinto desconfortável. Assim que eu me sinto desconfortável, eu já vi que eu já consegui desempacar, aí eu volto. Por pouco tempo, assim, eu acho que não dá 2 horas, que nem ela falou, a ergonomia não é a mesma coisa da sua cadeira e da sua mesa, né? Aí tem que voltar, não adianta, o corpo não aguenta. Não dá pra fazer um hábito, assim, né? Ficar muitas horas, né? Uma coisa é tu tá ali já teve uma bateria grande de trabalho, aí tu pega
pega o notebook e vai pra uma outra área por alguns minutinhos, assim, pra dar uma arejada, né? Mudar o ambiente, renovar o ânimo, e aí tu volta, né? Com certeza. É sempre importante, eu gosto sempre de lembrar esse negócio, assim, a gurizada mais nova que tá nos ouvindo aí. Eu ferrei as minhas costas trabalhando em agência de propaganda deitadaço na cadeira, assim, né? O cara fica muito tempo lá, tá doendo aqui a lombar, o cara se estica, né? Bota os pés lá pra baixo e fica trabalhando. E ferrei minhas costas nessa, né? Tipo, o cara não se liga, né? Quando tu é guri, tu tá ali, vai trabalhando e tal, e não percebe o quanto tu pode estar te prejudicando. Então, ter uma cadeira de trabalho legal é assim, ó, deveria ser prioridade. Bota na prioridade quem ainda não tem, porque tu vai trabalhar muito melhor, vai produzir mais e tu vai estar preservando o teu corpo, né? Então, significa que tu vai ter longevidade no trabalho também, né? Não adianta tu te aposentar antes do tempo, né? Porque não tem coluna suficiente que te dê sustentação pro teu trabalho, né? Tem que cuidar disso. Larissa, eu lembrei que naquele teu artigo lá no aparelho, tu mencionou que a altura, né, que até numa agência que eu trabalhei, eu tinha a impressão que a altura da mesa, ela era muito baixa. Lá naquele teu artigo, tu colocou de 73 centímetros a 76 centímetros de altura. É mais ou menos isso que é o recomendado. Isso, o recomendável é isso, e a sua cadeira, ela tem que ser a cadeira ergonômica, né, porque tem gente mais baixinha e tem gente mais alta. Então, a cadeira também tem que ter aquele pistão embaixo, que regula a altura, para você se adequar à mesa. E, assim, cadeira tem de todo preço, né? O ideal mesmo, assim, hoje eu faço até pilates, porque eu também ferrei minhas costas. Eu tenho 25 anos, né? Então, se trabalhar só no computador tem suas desvantagens também. E eu acho também importante ter aquele apoio de lombar e ter, se possível, aquele até de cervical, porque o meu problema é na cervical. E, assim, não dói enquanto eu tô trabalhando, mas na hora que eu paro, começa a arder, assim, meio que formigar. E aí eu sei que, putz, trabalhei demais na posição errada, sabe? Então, eu até tô pra trocar a minha cadeira, que ela não tem esse apoio da cervical. Então, é super interessante ter. E também ter aquele pedestal, suporte, né, que regula a altura do notebook, para o seu olho ficar na altura da tela, porque às vezes a mesa é muito baixa, você fica olhando para baixo o tempo inteiro, e aí você inclina a sua cabeça também e prejudica a cervical. Uma bela dica. Isso eu ainda não tenho. Eu acho que um outro podcast que a gente gravou lá, Márcia, não sei se tu lembra, com a Carol, no ano passado a gente gravou os desafios de trabalhar em casa, né, que era um geralzão. Naquele lá, se eu não me engano, vocês também falaram desse suporte do notebook Do e tal, suporte. do monitor. Eu até hoje eu não comprei. Eu comprei faz um mês e é super barato. Acho que eu paguei R$70 e ele vem com cooler. Poxa, vale a pena. Eu comprei na Amazon. Eu tenho um desse com cooler e é muito bom. Eu tenho muito em cooler mesmo e funciona. Se alguém quiser economizar. Esse negócio da altura é essencial, é uma bela dica, né? A minha cadeira, ela já devo ter uns 5, 6 anos essa cadeira aqui, e ela tá perdendo esse gás. Então, às vezes, eu subo ela, e aí quando vê, ela começa a descer. Aí toda hora tem que estar subindo, né? Tem que fazer... e a minha também tá assim. É terrível. É verdade. Isso. Mas sabe, sobre a cadeira, eu vejo muito, assim, a galera quando monta o home office, bota aquelas cadeiras lindas. Tipo, nossa, de design maravilhoso e tal. Não sei que a cadeira é horrorosa, né? Aquelas cadeiras duras e tal, de sentar. E daí eu penso, meu Deus, a pessoa vai trabalhar um mês nessa cadeira aí, já vai ver que não deu certo essa estratégia de ficar muito lindo na foto. Trabalhar não vai ser bom, assim. É nessas horas que tem que ser mais office do que home, né? Tem que ser mais funcional, porque não adianta ser só bonito se é um negócio que você não vai usar de vez em quando. Vai ser seu lugar que você vai passar grande parte do seu dia, né? Com certeza. Márcia, eu me lembrei tu entrevistou uma vez um rapaz que ele trabalha no WordPress. E se eu não me engano, naquela matéria, foi lá que eu li, que ele falou que o WordPress manda uma verba pra galera se equipar, pra começar a trabalhar no WordPress. Todo mundo no WordPress é tudo home office, eles mandam uma verba pro cara se equipar. Se eu não me engano, naquela entrevista ele disse que eles mandaram inclusive uma verba pra ele comprar uma das melhores cadeiras que tem pra tu ter em casa, assim. E eu fui ver. Que pena que eu não peguei agora na pauta, eu não me lembro. Por acaso tu lembra o nome daquela cadeira? Não sei se tu vai lembrar disso, tô te atirando na fogueira aí. Não lembro. Mas é uma cadeira muito legal, assim, porque eu me lembro que eu bati o olho, o modelo dela é um modelo que fica muito... encaixa nesse meio termo. Ela não tem uma cara muito de empresa e também não é um negócio, assim... Ela é confortável e ela combina com a casa. Esse que é o meu ponto, assim. Vou ver se eu acho ela, porque também, talvez o meu cérebro esteja me traindo, né? Mas pelo que eu me lembro, assim... Eu acho
acho que não. Será que é esse post do WordPress? Eu acho que não é, Henrique. Eu acho que é um post que eu fiz num coworking, não é? Tu usa, tipo, uma cadeira muito premiada. Talvez seja. Ou a partir do teu post com ele, eu fui atrás de outras informações e cheguei nisso Pode também. ser. Mas eu lembro que é uma Pode cadeira ser, muito porque eu lembro, legal. eu lembro, agora que você tá falando, eu lembro que eu fui num coworking aqui e eles usavam uma cadeira que era muito premiada. Eu lembro que o nome chamava Flexform, e era uma cadeira que tinha ganhado muitos prêmios e tal, de ergonomia, parará e parará, mas ela tinha bem cara de escritório, assim, então talvez só se você foi a partir de outra coisa pra outro lugar. Tu lembra como é que era o design dela? Eu me lembro que é uma que tem um encosto bem fininho, assim. Não, é uma tela, essa é até de tela, cinzinha, assim, então acho que a gente não deve estar falando da mesma. Tá, Mas depois bom. procura e volta aí, quero saber também. Então vamos em frente, vamos passar mais pra um lado mais prático do papo, assim. Tem uma coisa que eu sofro muito, que pra mim é terrível, né? Eu trouxe vocês todas aqui pra vocês me trazerem soluções, né? Porque aqui é tudo hipocrisia da minha parte fazer um podcast sobre esse assunto, porque, na boa, o meu home office aqui é uma coisa bem desorganizada ainda. Sei que é uma coisa que eu tenho que melhorar. E uma das coisas que eu sofro muito aqui são fios e cabos. A minha mesa, imagina, eu tô fazendo uma gravação de um podcast. Tem um iPad, um monitor extra, um notebook, uma placa de som, o microfone que eu tô falando, o cabo que liga o iPad à placa de som. Então tu imagina, assim, é um emaranhado de fios. Larissa, me ajuda. O que tu tem pra dizer a respeito disso, Larissa? Não é a solução perfeita, mas, eu acho que resolve, assim, 80%. O ideal é que as bancadas, elas tenham como se fosse uma canaleta embaixo, onde a gente pudesse deixar esses fios. Então, imagina assim, sua tomada tá lá embaixo, certo? Tá embaixo da bancada. Você faz um furo serra-copo no tampo da sua bancada. Então, você liga lá na tomada os fios, passa os fios por dentro desse serra-copo, ele vai sair na sua bancada, você conecta aos seus aparelhos. Esse emaranhado, o que acontece? A gente pode fazer uma canaleta de marcenaria mesmo, como se fosse uma prateleirazinha embaixo do tampo. Então, esses fios ficam todos embaixo. Onde eu trabalhava, no escritório que eu trabalhava, a gente fazia assim, a gente punha o no-break, tudo embaixo. Então, em cima, o único fio que você via era o espaço que ele saía no serra-copo, assim, no furo que tinha da bancada, até a entrada do equipamento. E o restante dos fios ficavam todos, assim, enroladinho com aquele velcro, sabe? Que você compra nessas lojas de organização de casa. Você enrola nesses fios e coloca tudo ali embaixo. Olha. Então, isso é ideal, assim, para carregadores e, assim, cabos em geral, que você vai deixar sempre lá na mesa, né? Que você não vai ficar levando e tal. Porque é super simples de tirar, na verdade. É só você passar o fio pelo serra-copo e te desconectar ele da tomada. Mas o restante dos fios você pode deixar tudo ali. Depois eu posso até mandar uma foto se você quiser colocar. Porque é uma solução bem legal. Ou também, sabe aquela que tem várias tomadas? Como se fosse uma extensão. Eu esqueci o nome. Benjamin? Que tem várias entradas. Uma régua? A gente É chama uma de régua, régua uma por régua. aqui. Aham, tá. Você Você pode colar com fita 3M embaixo da sua bancada. E aí você faz esse furo serra-copo no topo da sua bancada e aí liga tudo lá por baixo. Ah, legal essa solução. Eu tenho uma régua aqui, mas é uma régua pequena. Ela tem, eu acho que, espaço pra 3. Mas essa... Mas essa régua fica em cima da sua bancada? Fica terrivelmente em cima da minha bancada. Horrivelmente. A minha fica no chão. Que depende do tamanho dos fios e tal. Acho que eu boto em cima porque eles não alcançariam no chão. Não, é super prático, porque em cima você só tá lá na sua vista. Só que assim, polui visualmente, né? E acaba que todos os cabos ficam em cima da mesa. Então, se você pegar ela e colar ele embaixo da sua bancada, é melhor. Com fita 3M mesmo. Se a sua bancada tiver fundo, você pode colar nela. Ou até mesmo na parede, porque vai ficar escondidinho. E se você puder fazer esse furo serra-copo que eu tô falando, precisa de uma máquina de marceneiro. Mas é super simples, assim. Se você precisar fazer, provavelmente você vai ter que pagar a sua visita do marceneiro pra ele ir lá e fazer esse furo pra você. E aí fica tudo pra baixo da mesa. Bela dica. E outra solução também é que agora, na verdade, os meus equipamentos aqui, eles já são meio antigos, digamos assim, né? Porque a galera hoje em dia tá comprando tudo USB, né? Aí pelo menos tu reduz muitos dos cabos, né? Mas gasta muita pilha. Eu tive problema com o mouse também sem fio.
Eu me incomodei demais com o fio, fui comprei, eu acho que eu acertei no terceiro, quarto mouse, porque o resto comia muita pilha, e assim, pilha não é barato, né? Tem uma coisa que eu não curto é pilha, assim. Equipamento com pilha, fone de ouvido com pilha pra dar o noise cancel, não sei o quê. Não, eliminar a pilha da vida, assim. Bateria, ok, tu vai de vez em quando ali e carrega, mas a pilha realmente é uma coisa chata. Então, pro meu mouse eu uso, tipo, pilha recarregável, que aí é uma só, você recarrega ela rapidinho quando começa a falhar. Caraca, nunca mais tinha lembrado disso, meu. Pilha recarregável, velho, é mesmo. Até pra não ficar jogando tanta pilha aí no meio ambiente, né? Não, e vamos supor, você tem que entregar um trabalho, acabou a pilha do mouse, sim. Eu trabalho com programas 3D, AutoCAD e tal, e não dá pra mexer no mousepad, precisa do mouse. Então isso me irritava muito, e às vezes eu não tinha ainda pilha. Falei, nossa, aqui perto da minha casa eu tinha que sair, ir para um mercado, comprar uma pilha, entendeu? Então, ou eu comprava aquele monte que vem 20, e aí acabava esses. Não, aí eu falei, quer saber? Vou comprar o carregador. Aí, meio old school, né? Porque ninguém lembra mais que existe isso. Comprei o carregador e as pilhas recarregáveis, porque na hora que eu ficar na mão, eu carrego e resolve mais rápido. Eu tinha um negócio de um carregador de pilhas recarregáveis na época do Discman. Eu me lembro que eu comprei o aparelho pra tocar CD, né? Portátil, né? Pra tocar o CD na rua, pra escutar na rua. Aqueles que tu não podia correr e pulava. A juventude não vai saber, né, Henrique? A juventude não vai saber. Eu super tive, gente. Entreguei a idade agora. Mas esse negócio dos USB, dos cabos, é uma dica muito legal. É bacana pra galera que tá nos ouvindo aí, que de repente tá montando seu home office ou tá pirando com os cabos em cima. É uma bela dica. Outra coisa que pega muito aqui em casa é a papelada, assim. Tipo, chegando muita conta pelo correio, não sei o que lá. Tanto que teve um mês que eu parei e eu decidi assim, não, peraí, o que eu tenho de boleto aqui? Quais são as contas que chegam? O que puder fazer boleto digital, eu tô fazendo. Daí eu fiz conta de luz, tudo digital, celular, conta da internet. O que vem de boleto que vinha pelo correio, as empresas que aceitavam mandar boleto pelo e-mail, eu fiz o cadastro, né? Porque isso é uma coisa que tu vai deixando ali em cima da mesa, e tu vai deixando, e tu vai deixando. A Maricondo chegaria pra mim e falaria, Henrique, esses boletos te trazem felicidade ou não? Felicidade? Não quer nem perguntar. E como é que vocês lidam com isso, com boletos e tal? Eu boto na gaveta. Ou papelada, né, de geral. Não só boletos, mas a papelada, né? A gente vai acumulando muita coisa, né? Pelo menos eu vou deixando ali em cima, né? Chega uma hora que eu, caralho, preciso resolver isso. Eu tenho agonia de um monte de papel em cima da minha mesa. Eu costumo deixar só o que é referente ao que eu tô fazendo. Então agora eu tô revisando um projeto e aí a arquiteta que me passou esse projeto, ela imprimiu e revisou à mão. Então eu tô com esses projetos aqui e ele vai ficar provavelmente na minha mesa até eu entregar essa revisão. Depois eu já vou sumir com eles daqui. Porque eu não gosto, assim, de acumular, não. Mas às vezes, quando eu tô muito sobrecarregada, infelizmente não é minha prioridade, né? Minha prioridade é, de repente, focar no projeto. Então eu deixo pra resolver no fim da semana. Então, eu uso uma pasta sanfonada pra essas coisas, assim, de dia a dia. Boletos e tudo mais. Porque aí você tem a etiqueta lá, você coloca o nome que é e fica mais fácil de achar. Aí, papelada de dia a dia é uma coisa que eu, tipo, tenho dificuldade, assim, porque eu tenho mania de ficar anotando em papéis aleatórios, assim, algumas coisas. Aí eu tento pelo menos uma vez por semana limpar tudo, tipo, pegar os papéis que eu tenho, ver o que eu preciso, as anotações que eu preciso, aí ou eu passo pro Evernote ou eu jogo fora. Mas é mais complicado, assim, não é uma coisa que eu faço bem. Esse sanfonado que tu tem é tipo um que tu divide pelos meses, assim? É uma pasta que você abre ela e tem várias divisões. Essa dica é bem legal. Eu usei durante um tempo, assim. Eu usei durante uns 2 ou 3 anos. Um negocinho, eu dividia, né? Pegava ele ali, colocava janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Todos os meses do ano. Quando terminava o ano, eu fechava aquilo ali. E aí comprava um outro. E aí fazia pro ano seguinte. Então, todas as contas e tal. Se por acaso, Henrique, tu não pagou tal conta. Não, peraí, eu paguei, ó, tá aqui e tal. Isso quando tu ia pagar as contas, né? Por exemplo, no banco e tal, né? Mas agora, se sai direto... Se tu sai direto, né, da tua conta, tu já tem ali até uma confirmação. Isso se o banco não te ferrar, né? Nós não temos registro. Mas quanto conta
pagava, Henrique? Hã? As contas tu pagava que tinha que ter uma boleto? Temos 5 boletos no máximo? Ah, mas é bastante coisa, não é? Então, aqui em casa, eu e minha mãe, a gente tem uma pasta de coisas da casa. Então, assim, é tipo, aí uma divisória são as contas de água, a outra são as contas de luz, e aí vai chegando e a gente vai pôr na mesma divisória na ordem. Então, Ah, você tem uma aí divisória quando por dá- cada conta, não pelo mês, pela É, conta. por cada coisa, não é Uhum. não é por mês, é por categoria, né? Aí quando chega naquele ponto assim, que acho que são 3 anos que você pode desfazer das contas, aí a gente joga, já tá facinho de jogar fora. Aí já bota As que não fogo, já precisam bota mais. fogo. Não, a gente manda pra reciclagem, coleta seletiva. Ah, olha aí, ó, que legal. Mas agora tem um negócio, né? Não sei se pra vocês já toparam com isso, mas todo ano, por exemplo, se eu não me engano, a Vivo faz isso. Acho que todas as empresas agora fazem isso, assim. Chega em fevereiro, março, eles mandam um e-mail assim, olha, todas as contas que tu pagou no último ano, a gente tá dando aqui ciência de que elas estão pagas, não sei o que lá. E daí tu só guarda aquele papel, né? Não precisa guardar o resto por 3 anos ou alguma coisa do tipo, né? Já facilita um pouco esse documento, né? No final do ano, quando chega esse, você já pode jogar os do ano fora, é verdade. E as contas que pode vir a conta online, eu assino todas pra vir online. Isso aí. Nossa, gente, um dia eu acho que eu vou pagar um monte de dinheiro se alguém quiser me cobrar, porque eu não guardo os boletos tanto tempo assim, não. Eu moro com minha mãe, então é ela que é a maior organizadora dessa categoria Eu da lembro que vida. quando eu comecei a morar sozinha, eu guardava, tipo, todas as contas e tal, numa pasta. Daí, um dia, numa limpeza, eu pensei, por que eu tenho essas contas, né? Nada a ver. Tipo, pagava em débito, não guardava os comprovantes, não guardava nada. Joguei tudo fora. E aí, agora eu guardo as do ano. Acabou o ano, eu jogo tudo fora e vai. E aí, o que pode vir por e-mail, eu mando por e-mail mesmo também. Cara, tem uma outra coisa no home office, na gente aí que trabalha ligado em computador, com iPad, com Kindle, né? A gente lançou essa semana o podcast sobre livro físico versus livro digital, que tem um negócio que, tipo, depois de um tempo, tu trocou de computador, aí já tem um notebook parado, aí já tem um telefone que tu já não usa mais e ficou ali. Vocês descartam isso propriamente ou joga naquela gaveta e fica ali? Eu tenho uma cacetada de coisa num gaveteiro. Era pra ser a parte onde é que tu coloca as pastas de trabalho, né? Porque já faz tempo que eu tenho esse gaveteiro. A última gaveta é uma gaveta grandona que era pra tu colocar pastas de trabalho, assim, né? Eu não tenho nenhuma pasta ali. Ali eu guardo cabo, coisa da época que eu tocava em banda, microfone, celular velho, câmera digital, né? Que ninguém mais tem hoje em dia, todo mundo usa celular e tal, né? Se tu não é fotógrafo profissional e tal. Mas o que fazer com esses? Vocês têm uma rotina de descarte disso? Sabem onde descartar? Como é que vocês lidam com essa função aí de descartar equipamentos antigos que estão em desuso? Se tá funcionando, eu vendo. Por mais surpreendente que seja, essas coisas velhas você consegue vender. Câmera digital, essas coisas. Acho que em menos de 2 anos eu vendi uma câmera digital. Anunciei. E assim, eu peço um preço ok, assim. Sei lá, eu acho que eu devo ter vendido por R$100, sabe? Uhum. E na época que eu paguei, devo ter pagado uns 600 na câmera, né? No auge, assim, das câmeras digitais. E vendi por 100. Agora eu tô vendendo o meu notebook antigo. Anunciei ele semana passada e vamos ver. Então, se tá funcionando, eu vendo. Se não tá, eu acho que tem o Calunga, né? Eu acho que o Calunga aceita descarte. A Leroy Merlin também tem lá o lugar de descarte de lâmpada, de pilha, acessório de computador, fio, teclado antigo, essas coisas. E eu acho que uma boa opção também é você ir numa dessas lojas de assistência técnica, loja que conserta o computador. Às vezes eles te dão, assim, alguma coisa. Você tá com um computador velho que já muito antigo, eles te pagam alguma coisa em alguma peça que eles possam usar, ou na carcaça, alguma coisa assim. Eu tenho uma gaveta igual a sua, Henrique. Igualzinho. Que bom. Já tava me sentindo mal aqui, mas... Igualzinho, é cheio de cabo, telefone velho, câmera digital velha, cabo. Cara, aqui em casa tinha até ano passado. No começo do ano, eu e minha mãe, a gente leu o livro da Marie Kondo e fez uma rodada aqui de desapego em casa. E nos livramos de muita coisa. Fizeram todo o processo, assim, de colocar tudo numa pilha e depois ir descartando. Fizemos. Abraçar cada um dos cabos e pensar. Eu e minha mãe, foi um programa em família. Mas isso deve dar um alívio, cara, depois deve dar um alívio na cabeça de tu te livrar de um monte de coisa. Porque assim, é que
que nem quando tu faz mudança, né? Faz 3 anos que eu me mudei pra cá. E aí, quando tu faz a mudança, tu começa, cara, isso aqui vai, né? Não preciso levar, isso aqui eu boto fora. Isso aqui em Porto Alegre, quando tu tem um móvel, alguma coisa que tu não vai usar mais, muitas vezes o que eu faço é chamar o mensageiro da caridade, né? Então, esse sofá tá velho e tal, pra mim não tem mais serventia, vou comprar outro, chama o mensageiro da caridade, eles vêm, eles recolhem. Daí eles vão lá, levam pra sede deles lá, melhoram aquilo e depois eles vendem, né? Então, tem essa função. E mudança é um marco, assim, né? Porque daí que tu te força a fazer essa limpa que tu não faz durante os dias, né? Poderia ter uma vez por mês, né? O cara fazer uma manutenção, assim, em casa, ou pelo menos tu trouxe alguma coisa pra casa, tu já, isso aqui eu vou tá usando isso aqui no próximo mês. Se não, cara, já bota fora, já passa adiante. O problema é que a gente vai evitando, né? Se desfazer das coisas, né? Eu muitas vezes tenho aquela coisa, eu não sou um acumulador compulsivo, mas eu tenho, assim, um pouco do pensamento, assim, tipo, não, mas isso aqui eu posso vir a precisar. Isso aqui eu posso vir a precisar. E, cara, quando vê, passou 3 anos... Quem guarda tem, né? Quem guarda tem. Eu costumo também, quando eu vejo algo que eu preciso me desfazer disso, normalmente também eu penso isso. Não, mas e se eu precisar? E começo a colocar situações hipotéticas que eu posso usar aquilo. E ao mesmo tempo eu me rebato assim, mas qual foi a última vez que eu usei? Se essa resposta tá pra mais de 6 meses, assim, atrás, 1 ano, aí eu sei que eu tô me sabotando e eu realmente preciso me desfazer daquilo, sabe? Muito bom. Eu queria ter essa clareza, eu queria ter essa seriedade. O conselho que eu dou pra quem tenha vontade de ler o livro da Marie Kondo é o mesmo que eu dou pra quem lê O Milagre da Manhã. Tipo assim, pega o que te serve pra você. Leia com parcimônia. Sim, porque também tem muito floreio, tem umas coisas assim de saudar a casa e de agradecer a coisa que você tá jogando fora, que pessoas mais céticas talvez não se interessem. Mas assim, o que foi legal pra mim de ter dado uma organizada na casa depois de ler ele é porque assim, você começa a fazer essa reflexão de eu preciso mesmo dessa coisa, eu quero mesmo essa coisa, e também pra comprar coisas novas. Tipo, hoje eu paro muito mais pra pensar assim, se eu realmente preciso comprar alguma coisa, ou se é só porque eu quero mesmo, se não vai ter nenhuma função na minha vida. Então eu acho que é por aí, assim, quanto menos coisa você tem, menos coisas você tem pra se preocupar. Então se você tem muita coisa, você tem que limpar muita coisa, você tem que ter menos se organizar também, né? Sim, você tem que ter espaço pra guardar todas essas coisas, né? Igual quando a gente pensou em que seria legal fazer, eu e minha mãe, eu tinha muitas revistas culturais, porque na época da faculdade de jornalismo cultural era a parte que eu mais me interessava. Depois eu fui estudar mestrado, estudei também revistas culturais e tal, e eu tava com um monte de revista aqui em casa. E tipo assim, revista cultural são todas lindas, eu tenho várias Bravo ali, uns 5 anos de Bravo guardado, só que assim, eu nunca li mais as revistas, porque assim, passou, né, eu não tô pesquisando mais, então eu pensei, cara, por que eu tô aqui com esse tanto de coisa sem ter lugar pra guardar, se eu não tô usando? Aí que foi a parte que ficou faltando de quando a gente fez a limpeza ano passado, que eu vou vender pra um sebo as revistas, tipo, vender baratinho, R$1 cada, e aí eles passam pra quem coleciona, porque aqui em casa tá só enchendo canto. Tu falou uma coisa que é bem importante ali, Giovana, que é a questão da limpeza. Eu passei por uma treta. O cara que é diretor de arte, que é criativinho, ele adora colecionar aqueles bichinhos da Disney, né? A galera tinha uma época, hoje em dia eu não sei mais se a galera ainda é ligada nisso, mas na época que eu trabalhava em agência e tal, é forçar demais a barra, mas muitos dos criativos que eu conhecia tinham os personagens da Pixar, não sei o que, e aí vinha no Mac Lanche Feliz do Mac, vinha um brinquedinho, o cara ia lá, comprava e guardava, e tinha uma estante cheia de bonequinho, não sei o que lá. Eu entrei nessa onda uma época, então eu tinha vários daqueles bonequinhos ali na minha mesa, então eu trabalhava, tinha o meu local de trabalho e tal, eu olhava os bonequinhos e me sentia super criativo. Cara, quando eu comecei a limpar a minha casa, por que tem tanto boneco, tanta poeira, velho? A minha mãe sempre diz, pra que vai levar isso aí pra casa, guri? Mais uma coisa pra juntar poeira. Ela sempre falava assim. Pega pó. Pra pegar pó, cara. Então, pra manter aquilo, foi uma coisa que eu me desfiz, dessa minha coleção de bonequinho, assim. Da Era do Gelo, aqueles filmes, assim. Dei pra alguma criança, eu acho, assim, uma sacola cheia desses bichinhos. Vai, toma que é teu. Porque pra limpar, cara, meu Deus do céu. E a gente tem muito isso, né? Às vezes eu vejo nos home office da galera e tal, que a galera gosta muito de juntar qualquer coisinha e botar na mesa e tal, e criar o seu ambiente. Claro, é natural. A pessoa quer personalizar, né? Quer ter um ambiente criativo, quer se estimular visualmente, mas eu acho que tem que cuidar, porque a manutenção disso, cara, se tu não tem uma faxineira, ou tu vai ter que fazer isso, cara, pensa com cuidado, porque tu vai comprometer boa parte das tuas horas de trabalho pra limpar isso aí. Ou então tu vai deixar acumulando poeira ali. E se tu tem
rinite. Eu não ia conseguir trabalhar olhando para um negócio cheio de pó, imagina. Ou então você vai tirar do seu horário de lazer pra poder limpar. Pra poder limpar, né? Exato. Bate, e daí cai tudo, daí, puta, tem que juntar e arrumar. Não. Não, eu tenho algumas coisinhas aqui nas minhas prateleiras, mas são poucas. Eu também acho, assim, que às vezes, dependendo, se você exagerar, mais atrapalha que ajuda. Eu acho que é importante no seu home office você ter um pouco a sua cara, assim, né? Ter uma identidade, sua impressão digital ali. Mas se exagerar, talvez mais atrapalha do que ajuda. E eu acho que uma coisa é, tipo, tentar não focar, não deixar essas coisas que trazem a identidade muito na mesa. Eu tenho uma prateleira, de repente tenho ali no gaveteiro mesmo algumas coisinhas legais, mas na mesa mesmo, onde eu tô trabalhando, tem a minha agenda, uma caneta, um celular, um calendário e o mouse. Só. É isso. E aí, quando eu termino, eu dou uma ajeitadinha e tal, e fica isso. Porque muita coisa em cima da mesa também, acho que traz um pouco de angústia, assim, né? Não sei. Eu acho que precisa ter um espaço. Dispersa a sua atenção, né, também. Uma das coisas que não é recomendado ter em ambiente de trabalho é espelho. Então, assim, a gente que trabalha, as duas que a gente trabalha no quarto, é bom não ter. Porque a gente se distrai olhando pra gente, ainda mais mulher, né? Olha só, cara. Não sabia Aí eu dessa. tenho um espelho. Mas é muito perto de onde você fica trabalhando? É atrás. Ah, então tá tudo ótimo. Eu tenho um pequenininho que é pra maquiagem, sabe? Aqueles espelhos de mesa, assim, que aumenta. E eu costumo deixar ele na outra ponta da mesa. Eu trabalho numa ponta, ele tá na outra. Porque se ele, tipo, fica perto, distrai. E uma vez eu fazendo um projeto corporativo, tava pesquisando mais a fundo sobre técnicas, né, da decoração. E tava lá, não colocar espelho perto de onde as pessoas trabalham. Dica inusitada, hein? Essa eu não sabia, cara. Muito bem. Olha só, gurias, já deu o nosso horário aqui. Vamos pra rodada final. Larissa, aproveita que tu tá falando, fala o que quiser aí pra amarrar o assunto, fica à vontade. Se quiser compartilhar mais alguma dica que tu deixou na manga preparada pra compartilhar com a gente, fica à vontade e no finalzinho já deixa os links pra galera poder te acompanhar e conhecer mais o teu trabalho. Então, minha experiência como arquiteta e decoradora, e também já trabalhei em escritório, agora trabalho em casa, você ter um equilíbrio, né, entre o seu lugar de trabalho, mas também deixar ele aconchegante com a sua cara, mas com muita cautela para isso não te tirar atenção e perceber o que tá funcionando e o que não tá, né? A gente muda, a gente evolui, então eu acho que o nosso meio, ele tem que crescer junto com a gente. Então, se as coleções não fazem mais sentido ter, ou se de repente a cor você não gosta mais, enfim, sempre se proporcionar mudar e entender que é um investimento mesmo, porque é a sua área de trabalho, né? Então, eu acho que naquele post que a gente fez, naquele artigo sobre como a decoração pode te ajudar na sua produtividade, lá tem bastante dica. Eu acho legal o pessoal que se interessou, que trabalha em casa, dar uma olhada nele. E qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é contato@larissatesser.com. O meu site com o meu portfólio, larissatesser.com. Ele tá passando por umas mudanças, logo mais vai estar diferente aí no ar. E é isso, obrigada por me convidar. Eu gosto muito do aparelho elétrico, acompanho aí já faz uns 3 anos. E obrigada à comunidade toda do aparelho elétrico, o pessoal que ajuda, que faz os podcasts, contribui escrevendo. É um trabalho bem legal. Que legal, valeu. Obrigado pela presença, Larissa. Vamos lá, Giovana Beltrão. E aí, Giovana, abre a caixa preta aí. Então, não, só amarrando, eu acho que a Larissa falou a palavra mágica desse rolê, desse episódio de hoje, que é equilíbrio, né? Você ter o seu lugar de trabalho, mas também ter um lugar onde você se sinta bem, à vontade e que te permita ser criativo e ao mesmo tempo produtivo e focado no que você tá fazendo. E é isso, vai experimentando, vai tentando, vai mudando, vai mudando os móveis de lugar até achar o que fica melhor pra você. É isso aí, nas redes sociais, a minha arroba é Giovana Beltrão, é Giovana com I e 2 N's. Tô sempre pelo Instagram, pelo Twitter, e de segunda a sexta eu escrevo as notícias no site do Aparelho Elétrico. Obrigada, Henrique, por me convidar pra mais esse episódio. Obrigada, meninas, e obrigada a todos que ouviram até agora. Valeu, Giovana, valeu. Uma coisa que eu lembrei, né, que os caras falam assim, né, que nos livros de produtividade, se eu não me engano, tem isso. O cara fala que o nosso ambiente exterior é um reflexo do nosso ambiente interior. Então, se tu tá num lugar muito bagunçado, daqui a pouco alguma coisa na tua cabeça não tá legal. Então, tem que baixar a bola, tem que segurar a ansiedade, dar uma olhada pra dentro de si, organizar bem os pensamentos e depois disso organizar o ambiente, né? Eu acho que isso aí é bem válido, assim, tu tá num lugar organizado pra trabalhar. Isso vai fazer
fazer tu te sentir mais produtivo e vai te consumir menos energia. Eu não sei se isso é verdade, se eu li em algum lugar, mas eu sempre acredito assim, que se eu tô num lugar que tá muito bagunçado, muito demais mesmo, que isso consome a minha energia. Parece que a minha cabeça tá, de alguma maneira, no meu inconsciente, sei lá, tá ocupando a memória RAM da minha cabeça de que, tipo, tudo tem que ir pro seu lugar. Então eu tô tendo que lembrar disso, de que eu tenho que organizar isso. Então no momento que tu para e tu organiza o teu ambiente de trabalho, pode ter certeza que tu vai trabalhar melhor também. Eu acho que essa dica é fundamental, assim. Não se acostume com a coisa bagunçada. Não, eu sou assim. Não, eu sou bagunceiro, é assim que eu trabalho. Não, cara, tenta organizar bem as coisas que tu vai ver que vai começar a trabalhar melhor. Só queria fazer esse adendo aí. E agora, pra amarrar tudo, Márcia, vai lá, Márcia. Sei que tu tem uma carta na manga aí pra fechar o assunto. Não, eu ia falar o que você falou. Puta, desculpa. E aí... O que eu ia falar era justamente que a gente não tinha falado durante o episódio, que quando a gente mora em casa, apesar da gente falar disso, de separar os espaços e tal, a nossa casa toda acaba sendo o nosso espaço de trabalho. Então, às vezes, a gente tem uns hábitos mais... Eu tinha, até não trabalhar em casa, eu não arrumava minha cama, ou tudo bem deixar a louça na pia. Mas depois que eu comecei a trabalhar em casa, eu observei que essas coisas justamente tiram um pouco a minha tranquilidade, assim. Então, deixar a casa toda organizada antes ou enquanto tá trabalhando, eu acho bem importante. Eu tenho o hábito de acordar de manhã cedo e, na primeira hora do dia, organizar tudo. Acho que se tu organiza um pouquinho por dia, nunca fica muito bagunçado, e aí no resto do dia tu não precisa parar pra lavar louça, arrumar a cama, ou botar a roupa na máquina, essas coisas. Acho que tem que dar uma olhada pro todo também, não só pra parte do escritório. E eu sou a Márcia, do Adoro Home Office. Vocês me encontram no Adoro Home Office, @Adoro Home Office em todas as redes, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E qualquer dúvida, qualquer troca de experiência sobre trabalhar em casa, é só chamar. E muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito legal. A gente fica por aqui, mas esse papo continua lá nos comentários do site. Conta pra gente o que você achou de toda essa conversa. Você concorda ou discorda do que a gente disse? Comenta lá e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o aparelho a continuar informando, qualificando e inspirando os microempreendedores criativos. Fale com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @ligaoaparelho. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no site do Aparelho Elétrico. Nosso podcast é produzido e apresentado por esse que vos fala, Henrique Portman, e a higienização do áudio fica por conta da Tomate Cereja Produtora. Feito? Então era isso, um abraço e até mais.